Olá, meu nome é Camila Lopes, trabalho com a Mary Kay já há 7 anos e hoje eu vou contar para você um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Antes de iniciar, eu queria deixar um recado. Mary Kay Ash, a nossa fundadora, ela dizia que Deus não teve tempo de criar nenhum fracassado, somente pessoas cheias de potencial, capacitadas para sonhar e capacitadas para realizar os seus sonhos. Então, que através desta história você possa identificar em você o potencial que você tem e se descobrir uma pessoa poderosa para crescer nessa empresa e fazer desta oportunidade a melhor oportunidade de vida, de mudança de vida, assim como eu fiz e aconteceu na minha vida. Eu moro em Cachoeira Paulista, uma cidade do interior de São Paulo, de 40 mil habitantes, mas sou nascida em Belo Horizonte. Minha mãe, Berenice Maurício, foi quem me iniciou nesta empresa, porque ela acabara de se iniciar também, tinha ficado encantada com a qualidade dos produtos e descobrindo o plano de carreira que essa empresa oferece, ela iniciou 3 pessoas, né? Então, uma dessas 3 pessoas fui eu, fui presenteada com o kit de iniciação, kit de demonstração da Mary Kay, quando fui passear em Belo Horizonte no feriado dia 1º de maio. Eu me lembro que eu cheguei lá para curtir a minha família, né? E minha mãe acabara de me avisar que eu era uma consultora de beleza independente, que eu tinha que ir na casa da diretora receber um treinamento. Claro que pela obediência, mas a contragosto, Mary Kay entrou nesta época da minha vida em que eu estava atuando na minha área. Sou formada em fonoaudiologia pela UFMG e aqui na cidade onde eu moro, Cachoeira Paulista, eu estava com carteira assinada, trabalhando na minha área e realizada profissionalmente. Né? Não falo materialmente, não falo pessoalmente, porque a Mary Kay ela tinha muito mais para mim e Deus sabia disso antes mesmo da minha mãe. Né? Foi com certeza querido por Deus essa oportunidade no momento que eu mais precisava. Quando eu voltei de Belo Horizonte com o meu kit de iniciação, eu simplesmente deixei-o de lado. Eu não tinha vaidade nenhuma, não me cuidava, não usava nenhuma maquiagem, nenhum produto, portanto, eu não tive nem a curiosidade de usar os produtos da Mary Kay na época. Deixei a bolsa num cantinho e continuei na minha rotina, trabalhando, atendendo meus pacientes e seguindo a vida, né? Quando eu me despertei para a empresa foi quando fui convidada para ir à casa de uma outra consultora, uma nova consultora aqui também da cidade, em que sua diretora viria para treiná-la. Pedi a permissão para participar para ver como Mary Kay era e como era o trabalho. Porque nessa época, mais ou menos uns 3 meses depois de eu ter sido iniciada, minha mãe já era uma diretora de vendas independente, ela teve uma carreira muito rápida, um crescimento muito acelerado, bem diferente do meu, né? Para dizer que cada pessoa tem o seu jeitinho, tem o seu tempo, tem a sua história, mas para dizer que nessa empresa todas podemos chegar ao topo, desde que estejamos preparadas e tenhamos disposição de trabalhar, porque assim como qualquer trabalho, né? Se você não trabalhar, no final do mês você não tem o seu salário e não vai poder realizar os seus sonhos, portanto. Quando eu fui na casa dessa nova consultora para ver como era o trabalho, né, porque eu estava a 500 quilômetros de distância da minha mãe, né, na época a tecnologia não era tão avançada, não tinha treinamentos virtuais, muito dificilmente eu veria uma sessão de beleza. Então eu fui na casa dessa nova consultora e quando cheguei lá, eu vi a mágica que é fazer Mary Kay, né? A simplicidade que é vender os nossos produtos. A diretora estava fazendo a sessão de cuidados com a pele, ensinando as clientes a usarem os produtos e as clientes ficaram encantadas com a qualidade, adquiriram os produtos e eu via aquela mágica, né? De pessoas entrarem na casa, de comprarem os produtos e saírem de lá super satisfeitas. Quando eu percebi que o negócio era simples e que só dependia de mim ensinar alguém a usar os produtos, eu vi que o negócio também era muito lucrativo. Não tinha erro. As pessoas precisavam experimentar Mary Kay e elas iriam se tornar clientes fiéis Mary Kay. Quando eu saí de lá, eu saí determinada a fazer com que Mary Kay fosse a renda extra que eu precisava. Como eu disse,
trabalhava com carteira assinada, o meu trabalho me permitia, junto com a renda do meu marido, né, pagar as nossas contas, mas dificilmente realizar os nossos sonhos. Foi quando, né, eu encantei com essa oportunidade de realizar o sonho mais imediato que a gente tinha, que era a construção da nossa casa própria, e como a gente precisava construir a nossa casa com a nossa cara e do nosso jeito, nós queríamos algo que incrementasse a nossa renda e pudesse nos permitir construir a casa com o material de acabamento que a gente queria, né, com o melhor que a gente pudesse. Foi assim que aconteceu. Eu assumi, junto com meu marido, uma dívida extra, né, com o material de acabamento da nossa casa, e me determinei, me prontifiquei a quitar essa dívida com a renda extra que eu teria com Mary Kay. E assim eu fiz. Nas horas extras, eu comecei a demonstrar os produtos para as minhas clientes, fidelizar as minhas clientes, e com a venda dos produtos, o que eu ganhava de renda extra foi possível, sim, concretizar o nosso sonho, pagando então a dívida extra que a gente acabara de adquirir com o material de acabamento. Para dizer que Mary Kay tem sim produtos maravilhosos, é muito simples de fazer, basta que você use os produtos e ensine as suas clientes a usar. A venda é uma consequência e assim eu me descobri realizando o meu sonho. Quando eu percebi, eu estava ganhando como renda extra mais do que o meu salário de uma renda fixa, né? Então, Mary Kay dá sim para realizar os seus sonhos, desde que você esteja disposta a fazer o que deve ser feito, tá? E assim aconteceu. Quando eu fazia todas as sessões, eu seguia o livro de receita, né? Eu seguia o manual que deve ser seguido, que está há 50 anos no mercado, que é algo que já foi incrementado, que já foi testado e que já foi comprovado que dá certo, que é usar e demonstrar os nossos produtos. E em cada reunião de demonstração, Mary Kay Ash dizia que há alguém interessado pela oportunidade Mary Kay. E a partir disso, eu comecei nas minhas sessões a oferecer também para as pessoas que estavam lá, as minhas clientes, essa oportunidade, porque se estava dando certo para mim, poderia muito bem dar certo para elas também. Foi quando, né, eu comecei a iniciar, as pessoas começaram a ver o meu sucesso, a minha alegria em fazer Mary Kay, que Mary Kay estava sendo de fato uma renda que me possibilitava concretizar os meus sonhos, e elas também se interessaram pela oportunidade de fazer o que eu faço. Quando eu vi, eu estava indo para o seminário de 2008, em janeiro, né? Eu fui porque minha mãe ficou entre as 3 que mais iniciaram no país em 2007, no ano que ela havia entrado, e eu fui para prestigiá-la, né? Porque ela poderia ser a rainha de vendas, a rainha de iniciação, me perdoe. E ela ficou realmente em segundo lugar como primeira princesa de iniciação do seminário 2008. Né? Quando eu fui a esse seminário, eu era uma Red Jacket, eu havia iniciado 3 pessoas para fazer o que eu faço, fui de blazer vermelho, né, para participar desse momento, e o seminário realmente foi um marco na minha vida, um divisor de águas. Quando eu olhava aquela empresa reconhecendo e premiando tantas pessoas que haviam começado como eu, né, do primeiro degrau como consultora de beleza independente, eu via que as pessoas ganhavam joias, ganhavam viagens, ganhavam reconhecimento, se tornavam diretoras, e eu me questionei, se elas podem, por que eu ainda não sou uma diretora? Saí daquele seminário determinadíssima a voltar em 2009 como uma diretora de vendas independente e trabalhei para isso. Aumentei as minhas sessões, continuei as minhas vendas, fidelizando as minhas clientes e iniciando pessoas. 1º de setembro de 2008, né, já havia ganhado a minha primeira viagem ao resort Clube Med em Mangaratiba, e já estava usufruindo dos benefícios que essa empresa podia me dar. Me tornei então uma diretora de vendas independente. Setembro de 2008. Ainda trabalhando na minha área como fonoaudiólogo, conciliando as minhas atividades, eu continuei nesta empresa, né, vendendo, iniciando pessoas e trabalhando a minha carreira, o meu plano de carreira. Mas nesse momento eu acabara de adquirir mais uma função, que seria treinar e motivar a minha equipe. Então o tempo já estava ficando curto, né? Além de cuidar das minhas clientes
e iniciar pessoas, eu tinha que cuidar de uma equipe com pessoas que vinham através das diretas iniciadas, que eu não conhecia e eu precisava conhecer e acompanhar. Foi quando, janeiro de 2009, eu fui ao seminário, debutei como nova diretora, um sonho realizado, uma meta cumprida, né? Mas não consegui cumprir com o requisito mínimo de pontuação para se manter uma diretora de vendas independente Mary Kay. O que aconteceu? Eu estava nesse momento muito dividida, né? Eu continuava como fono, continuava na Mary Kay, mas eu via que as coisas não estavam acontecendo mais como eu tanto desejava, né? Porque quando eu saí do seminário em 2008 e voltei no seminário em 2009, a minha meta era se tornar uma diretora. E parece que eu entrei numa doença que a gente chama, né, de diretorite, que seria uma inflamação desse processo, né, de diretora. Foi o que acabou me acontecendo. Eu me acomodei pelo fato de ter conquistado a meta que eu tinha proposto para mim mesma. Então, janeiro, a minha equipe não cumpriu com o requisito, não fizemos 10 mil pontos, nem em fevereiro, nem em março. Quando uma diretora não cumpre com o requisito de 10 mil pontos mínimos, a empresa tem que tirar o diretorado, não tem outra forma, porque quer dizer que eu não estou sendo uma boa líder, eu não estou conseguindo levar a minha unidade a realizar os seus próprios sonhos. Em abril de 2009, eu recebi uma ligação da Mary Kay. O staff, que era responsável por mim, né, me ligou e disse assim para mim: Camila, você sabe que como diretora de vendas independente da Mary Kay, há um mínimo de pontuação como um pré-requisito para se manter nessa posição, e observando o seu relatório, nós vemos que você não conseguiu cumprir com essa meta nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Portanto, nós da Mary Kay estamos te ligando porque nós acreditamos que você pode reverter essa situação e que você tem esse mês de abril como mês de extensão para cumprir o requisito mínimo e não perder o seu diretorado. Gente, aquela ligação mexeu muito comigo. Por quê? Eu havia lutado para estar naquela posição. Eu havia desejado me tornar uma diretora independente e, ao mesmo tempo, eu estava vendo o meu sonho, né, ir por água abaixo, eu perder tudo aquilo que eu tinha conquistado para alcançar. Então, o que aconteceu? Eu precisei tomar uma atitude, né, uma decisão de verdade. Eu, conversando com meu marido, né, bem dividida porque amo a fonoaudiologia, né, eu entrei na faculdade para fazer essa profissão, porque eu amo ver o desenvolvimento das pessoas, o crescimento delas, a recuperação, o desempenho. Por isso eu escolhi essa profissão. Só que eu estava tendo isso em Mary Kay e não sabia, né? Mas pensando na minha perspectiva de crescimento, no crescimento da minha renda, nas possibilidades de concretizar os meus sonhos, eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi pedir conta do meu trabalho e assumir Mary Kay como minha fonte principal de renda. Foi a melhor decisão da minha vida, gente. Doeu. Foi difícil tomar essa decisão? Foi, com certeza. Mas eu resolvi isso continuando como voluntária, né? Continuei com alguns pacientes para não desvincular totalmente da fonoaudiologia, mas eu encarei Mary Kay como uma renda principal, portanto, minha dedicação semanal precisava ser com o meu próprio negócio. E como sendo um próprio negócio, quanto mais dedicação você tem, mais retorno também, né? Então eu estava livre para fazer Mary Kay nas horas que eu tinha, né? Com todo o potencial que eu sei que eu tenho e que eu me descobri fazendo. Foi quando, um ano depois, eu pude ser reconhecida pela empresa com o troféu sobre rodas, né? A partir da minha decisão e do meu trabalho sólido, né, consistente, eu cresci nessa carreira. Desenvolvi as minhas diretoras diretas, né? Consegui conquistar o troféu sobre rodas, consegui conquistar uma joia na corte de vendas das unidades. No ano seguinte, diretoras formadas, nova corte, viagem ao resort, né? E assim foi. Para dizer o quê? A gente precisa se decidir. Quando a gente tem um coração decidido, a gente realmente foca na ação
para conseguir a realização dos nossos sonhos, né? E eu nunca tive medo do trabalho. Na Mary Kay, nós podemos ter certeza que quanto mais a gente se dedica, mais retorno a gente tem. E que os nossos sonhos só dependem de cada um de nós. O meu sonho dependia única e exclusivamente de mim. E eu não podia deixar que nada nem ninguém tirasse a minha capacidade de realizá-lo, né? Eu havia chegado num status e quase perdendo, eu tomei um choque, né? E eu precisei refletir o que eu estava fazendo do meu negócio. Quando eu assumi realmente a Mary Kay como um negócio e um negócio rentável, e eu fiz isso se tornar concreto na minha vida, é que eu pude experimentar mais reconhecimentos, mais qualidade de vida, mais sonhos realizados e concretizados. Por quê? Porque na Mary Kay, se você faz o que precisa ser feito, o resultado é garantido. E não há outra receita senão você agendar, vender e iniciar, e você terá o sucesso que você deseja. Isso para dizer que todos nós podemos chegar ao topo. A Mary Kay, ela tem reservado para cada um de nós os nossos próprios reconhecimentos. E ninguém vai tomar aquilo que é meu nessa empresa, né? É como se a gente visualizasse nessa empresa várias gavetinhas, né? Em cada gaveta eu tenho um número. Cada consultora de beleza independente tem um número próprio e tem dentro dessa gaveta todos os reconhecimentos que ela pode ter. Sejam as viagens ao resort, sejam as viagens internacionais, o plano de carreira, seja o diretorado nacional, as joias, carros rosa e muito mais. Então, o que você tem feito desta oportunidade? Você ouviu agora a história de alguém, né, que começou simples, que não conhecia nada de maquiagem, que não tinha cuidado com a sua pele, que não tinha formação em vendas, nem em cosmetologia, né, em nada, mas que tinha uma determinação, que teve foco, que não teve medo de trabalhar, que não teve medo dos nãos que encontrou pela frente. Uma mulher comum, talvez como você, né, que não tinha preparação, mas que fez o que precisava ser feito. E sempre, gente, sempre seguindo a regra de ouro, que para mim é o melhor que nós temos nessa empresa. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. E se você levar isso à risca, se você fizer realmente aos outros o que você gostaria, você vai ter a recompensa disso. Mas não adianta você ter nas suas mãos uma oportunidade tão grande e usar dela 10%. Não adianta você ter uma empresa onde todos os seus ganhos podem ser reais, né? O seu maior lucro com as vendas e você se contentar com o mínimo. Não faça isso. Se Deus te deu a oportunidade de ter nas suas mãos uma empresa maravilhosa como essa, um trabalho maravilhoso como esse, faça dele o melhor para a sua vida. Aproveite o melhor desconto, o melhor lucro, aproveite o maior porcentagem que você pode no plano de carreira, aproveite o maior bônus que você pode ter como diretora. Não se contente com o mínimo. Não desperdice uma oportunidade capaz de transformar a sua vida e de realizar os seus sonhos, desde que você esteja disposta a fazer o que é simples nessa empresa: agendar, vender e iniciar. Se você assim fizer, agendar, vender e iniciar, segundo a regra de ouro, não atendendo clientes que tenham outra consultora e não iniciando pessoas que tenham sido convidadas para essa oportunidade, você vai experimentar o sucesso como eu tenho experimentado. E eu tenho certeza que você pode, desde que você acredite e esteja disposta a trabalhar. Esse é o meu recado. Espero que você tenha todos os reconhecimentos que você merece na Mary Kay, porque eu já estou usufruindo dos benefícios. Você quer também? Faça a sua parte e nos encontraremos no topo. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e que você realmente conquiste tudo o que você merecer. Então, se você trabalhar, você merecerá muitas coisas boas nessa empresa grandiosa. Queira o melhor para a sua vida, para a sua família. Faça o que te cabe e nos encontraremos lá onde devemos estar, que é o topo.
Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau.